tarefa da melhor forma possível. Os contratempos sempre existem. E o tema da noite é o relacionamento entre pais e filhos. Nós vamos tentar abordar esse tema olhando pela ótica espírita. Porque nós estamos atravessando uma fase em que o relacionamento familiar está sendo muito importante. Porque nós estamos observando que a nossa sociedade, ela passa por uma mudança radical, ela passa por uma transformação vertiginosa, e muitas das vezes as pessoas não estão tendo estrutura para poder enfrentar essa transformação, e isso reflete dentro do círculo familiar, que por sua vez vai voltar a influenciar o meio social. Nós estamos atravessando uma fase em que a família está sendo questionada. Já existem grupos advogando a extinção da família, como se a família fosse algo superado, como se ela não tivesse mais importância na nossa vida nos dias de hoje. São pessoas que querem substituir a família pelos relacionamentos livres. Hoje fala-se muito em amor livre, como se o amor nunca fosse livre. A sociedade moderna, ela está sendo caracterizada pela alta transformação tecnológica. Nós estamos vendo que conhecimentos que até ontem era a verdade absoluta, hoje passam a ser relativos. Tudo muda. E a família, ela também tem que mudar. A família tem que se transformar. É preciso que haja democracia dentro do núcleo familiar, sem haver a perda de respeito de uns pelos outros. Então nós vamos observar que a família começa quando duas pessoas se unem, quando duas pessoas procuram o chamado matrimônio para iniciar mais um conjunto de pessoas. E é justamente quando existe esse começo, é que já começa a haver os problemas. É que a família começa a sentir a necessidade de ter uma estrutura. Porque quando duas pessoas se unem, elas chegam de casas diferentes, com criações diferentes, com pensamentos diferentes. São dois mundos que se encontram para dar início a um outro mundo. E como o ser humano, ele é complexo, porque o ser humano, ele é um ser em evolução, ele não é um ser completo. As pessoas que se unem no matrimônio, no casamento, são duas pessoas incompletas. São duas pessoas que não têm a perfeição. São pessoas que têm limites. E é a necessidade de conjugar esses limites é que é o fundamental para o equilíbrio familiar. Porque quando uma pessoa exige a perfeição da outra, ele está sendo incoerente, porque ele não pode dar em contrapartida a sua perfeição. Então ninguém deve iniciar uma família com aquela ilusão de que vai casar com a pessoa perfeita. Porque depois, é no convívio doméstico, quando se misturam as escovas de dente, é que começam a nascer os problemas. É que começa a haver os conflitos. É porque começa a aparecer aquele lado que a pessoa não mostrou. Aquele lado que é a sua formação familiar. Que durante aquele período de pré-relacionamento não mostrou, não se declarou. Então essas duas pessoas já começam a entrar em atrito. E o comum hoje é que você encontra com a pessoa recém-casada e você fala assim: escuta, como é que vai a sua esposa? Nós separamos. Pergunta para o marido: escuta, como é que vai a família? Ah, atualmente não estou sabendo, eu estou separado. Por quê? Porque as pessoas estão tendo dificuldade de se relacionarem, de se
se compreenderem e, fundamentalmente no casamento, se completarem. Não existe família equilibrada sem que os pais tenham um determinado nível de equilíbrio. Então, o casamento, ele não pode ser encarado apenas como uma aventura amorosa. Ele não pode ser um barco de sonhos. O casamento tem que ter os pés na realidade. As pessoas que se casam têm que ter essa noção de que o casamento é um encontro, é um contrato social feito entre duas pessoas imperfeitas, que terão que se encontrar, que terão que se buscar, que terão que colaborar um com o outro para que a harmonia doméstica prevaleça. Então nós estamos vendo atualmente a rapidez com que os casamentos são desfeitos, pela falta de base, pela falta de preparo, por não terem uma estrutura psicológica que nos é dada pelo princípio religioso. Porque nada se constrói sem sacrifício. Quando nós buscamos um diploma para que nós possamos ter uma profissão digna, nós empenhamos um esforço imenso em consegui-lo. São anos e anos de estudo. Depois do diploma vem a busca da prática. Só depois de muitos anos é que a pessoa se estabelece, que a pessoa sente uma relativa segurança. Olha, se isso acontece na simples busca de uma profissão, o que não deve acontecer com a busca do equilíbrio do ser? Essa busca que o ser humano faz de ser feliz. E felicidade não se compra no supermercado. Felicidade não se adquire em farmácias. Felicidade é construção interior. É construção do dia a dia, do hora a hora, do minuto a minuto, na convivência com o semelhante. Não adianta eu querer ser uma criatura em paz, longe do meu semelhante, porque será uma falsa paz. Eu só entro definitivamente em posse da minha paz, se essa paz é conseguida no meu relacionamento com o meu semelhante, com o meu próximo. Então, as famílias que são formadas sem uma base, sem um determinado conhecimento, são famílias hoje quase todas destinadas à desagregação. Porque a gente nota que as pessoas se preocupam com a casa, preocupam com os móveis, preocupam com as roupas do casamento, mas poucos se preocupam com a bagagem interior, espiritual, que cada um deve levar para esse encontro, para essa união. Então as nossas famílias hoje têm uma falta de base, de estrutura psicológica. Porque nem sempre as pessoas que estão casando, elas estão preparadas para o fato. Quando chegam os filhos, começa a se complicar a situação. Porque os filhos também são espíritos em evolução. Eles não são espíritos perfeitos. Eles são angelicais apenas no período da infância. Não é? Quando a criança bonitinha, rechonchuda, não é? Ela é o encanto da família naquela época. Porque tão logo ela entra na sua adolescência, quando ela começa a entrar de posse dos seus conhecimentos, quando ela passa a mostrar realmente o que ela é, os pais assustam. Eles levam um choque. Porque o anjo desapareceu. No lugar daquele anjo que era a ternura da família, existe uma criatura, muitas vezes até fria, calculista, egoísta, e que não demonstra nenhum amor pelo seu ambiente familiar. Aí começa a haver o pânico. Por quê? Porque se o casal não tiver um determinado nível de conhecimento, para que ele perceba que ali está um ser a ser trabalhado, a ser ajudado na sua transformação em busca da angelitude, esse casal vai ficar profundamente chocado nos seus ideais de paternidade.
Porque aquela velha história de que basta ser pai e mãe para amar em plenitude não é real. O nosso relacionamento é complicado porque nem sempre nós amamos os nossos parentes. E nós não amamos os nossos parentes porque espiritualmente não temos afinidade com eles. Aí começa um jogo de hipocrisia, não é? As pessoas fingem que se amam, fingem que se gostam e se odeiam fraternalmente. Então, a maioria das famílias tem os conflitos. O que é natural. O que não é nada de errado, o que não é nada demais. Porque a família é um encontro de espíritos em evolução. É um grupo de espíritos que buscaram a companhia uns dos outros, a fim de se reencontrarem e muitas das vezes acertarem os seus desacertos de vidas passadas. É muito comum nós encontrarmos no recesso dos nossos lares vestidos de parentes, antigos adversários de vidas passadas. Criaturas que chegam até nós a nos cobrarem amor e respeito que lhes faltaram no passado. Ninguém pega o bonde errado no trem do Senhor. Cada um pega a sua cruz conforme merece. Cada um reencontra com aqueles com quem se relacionou no passado. Porque é da justiça de Deus que todos nós nos harmonizemos. E quando nós desacertamos com uma pessoa, nós seremos mais tarde chamados ao acerto. E isso funciona dentro do nosso núcleo familiar. A nossa família, muitas das vezes, é o reencontro de espíritos torturados e infelizes. Chega na nossa família o alcoólatra. Chega aquela jovem que é leviana no campo do sexo. Chega aquele filho que tem a tendência do roubo. Tem aquele que mente. Tem aquele que calunia. Tem aquele que é violento até chegar ao assassinato. E essas são as incógnitas que têm atormentado a família, que tem feito sérias interrogações com relação à validade do núcleo familiar. É baseado nesses desencontros que as pessoas advogam o fim da família, porque eles não têm estrutura psicológica nem religiosa para poder e compreender esses casos que estão dentro do núcleo familiar, que trazem desassossego, que trazem lágrimas, que trazem muitas vezes até o ódio. Se nós buscarmos entender a doutrina espírita, se nós buscarmos aquilo que nos ensina os nossos mentores espirituais, nós vamos observar que a família problemática, ela é um campo a ser lavrado, é um campo a ser trabalhado, e cabe a nós fazê-lo. Ninguém vai fazer a nossa parte por nós. Daí que tanto os pais e os filhos precisam de entender que o relacionamento é difícil, mas necessário. Então questiona-se muito hoje qual o tipo de educação dar aos filhos. Há pais que se entregam àquela educação austera, muitas vezes violenta, coercitiva, castradora. Outros pais são fracos diante dos filhos, se deixam dominar pelas imposições dos filhos e deixam com que a educação deles corra livremente. E em ambos os casos, a família sofre e a família desintegra. Ninguém educa pelo terror. Ninguém educa pelo ódio. Ninguém deve ser o obsessor do seu semelhante, e muito menos do seu próprio filho. Como ninguém deve vacilar
ninguém deve ter medo de impor a disciplina necessária para que a criança não cresça insubmissa e rebelde. Então o que se busca e que se deve buscar é o meio termo, é a educação pelo amor. Aquela educação aonde haja a disciplina, mas aonde haja o amor. Filho nenhum se perde porque os pais são vigilantes. A maioria dos filhos se desviam quando lhes falta amor. Não há pior desgraça na vida de um espírito do que nascer num lar sem amor. A gente nota na nossa sociedade que é uma sociedade que vive de aparências, não é? É uma sociedade onde a pessoa vale pelo que tem, que se diz cristã, mas no nosso caso não tem cristianismo nenhum. Vocês podem observar o seguinte: dentro de um banco entra o maior canalha da cidade, ladrão, corrupto, mas tem dinheiro, ele toma café na mesa do gerente. Se entrar um homem justo, digno, honesto, um cristão verdadeiro, mas pobre, ele enfrenta o último lugar da fila. Porque o seu valor pessoal não conta, conta o seu valor relativo. Então é essa sociedade em que nós vivemos. E quando o espírito, ele reencarna no lar que não tem amor, ele passa a sofrer os maiores tormentos. Porque nós preocupamos com a herança material dos filhos. Muitas vezes os pais perdem noites e noites de sono planejando o futuro, planejando ganhar dinheiro, para deixar uma herança boa para os filhos, para fazer isso, fazer aquilo, dar um diploma, isso. Justo. Mas só que esquecem de amar os filhos. Então no final, os filhos têm o dinheiro, mas não têm amor. São pessoas desajustadas. A maior parte dos desajustes dos seres humanos, eles são nascidos pela falta de amor. O que falta fundamentalmente no nosso relacionamento é um amor verdadeiro, um amor autêntico, aquele amor que aceita o outro com seus defeitos. Então, o relacionamento entre pais e filhos é tumultuado, é um relacionamento difícil, é um relacionamento problemático por causa das limitações de ambos, dos pais e dos filhos. Nós temos que fazer o maior esforço para que no nosso relacionamento haja compreensão. E dentro disso, a doutrina espírita nos dá uma base muito boa, porque nos mostra na condição de espíritos em evolução. Qualquer que seja o nosso trabalho, nós temos que partir de que somos espíritos que estamos recapitulando experiências. Nenhum de nós está nascendo pela primeira vez. Todos nós estamos aqui recapitulando experiências. Basta nós olharmos para dentro de nós e nós fazermos um inventário daquilo que nós não mostramos para os outros, que nós vamos observar que nós trazemos uma bagagem muito grande. Nós trazemos muita coisa nos porões do nosso subconsciente. Isso é natural com todos nós, porque somos espíritos em recapitulação reencarnatória. Nós estamos novamente no mundo para aprender. E é preciso que a gente abra esse espaço de compreensão, de amor, para que nós possamos ser felizes uns com os outros. Não há felicidade sem tolerância. Tolerância não quer dizer conivência. Porque há pessoas que são coniventes com todos os tipos de crimes e dizem que são tolerantes. Tolerar é você compreender a dificuldade da pessoa. E ser conivente é você incentivar a pessoa no erro. Então há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Então nós somos espíritos em recapitulação. Nós estamos buscando arrego novamente no mundo para que nós possamos nos encontrar. Nós não somos felizes. A nossa felicidade é construção interior. Só é feliz quem a constrói. Porque nós, no nosso núcleo familiar, dizemos assim:
se os meus filhos fizerem isso, eu vou ser feliz. Os filhos dizem assim: se meus pais fossem assim, eu seria feliz. Olha, a nossa felicidade, ela não está nos outros. A nossa felicidade está em nós mesmos. Ninguém vai fazer a minha felicidade. As pessoas vão ser participantes da minha felicidade, mas nunca serão os responsáveis diretos por ela, porque ela é construção interior, ela é problema que eu tenho que fazer. Então o que nós precisamos é buscar entender a família pelo ângulo da espiritualidade. Nós temos que entender que Deus nos colocou juntos para que realizemos um determinado trabalho. Nós temos que estar juntos para realizar alguma coisa. As famílias não se reúnem ao acaso. Ninguém pense que uma família se reúne ao acaso. Pode acontecer quando dá o golpe do baú, mas geralmente isso dura pouco tempo. Mas a maioria esmagadora das famílias, elas se reorganizam por compromissos espirituais. Então, quando nós nos reencontramos com os nossos familiares, nós devemos então parar para meditar, para procurar compreender e entender as pessoas que nos rodeiam, para que nós possamos nos harmonizarmos com elas, para que nós possamos transformar aquilo que muitas das vezes é um reencontro difícil e problemático, se transforme num encontro de trabalho e de evolução e de progresso espiritual. Compete a nós esse esforço. Há pessoas, há pais, que para orientar os filhos começam a ler livros. Livros. É importante a informação, não resta a menor dúvida. A ciência evoluiu muito, no relacionamento humano também. Mas é necessário que os pais ouçam o seu mundo interior, abram o seu mundo interior, abram os seus sentimentos, para que possa aceitar e receber os filhos. Não adianta a pessoa querer depois culpar Deus de que, mas Deus colocou filhos problemáticos no meu caminho. Todo mundo tem pessoas problemáticas no caminho. Nós temos que trabalhar a pessoa, nós temos que trabalhar o ser humano. O nosso relacionamento é um relacionamento de trabalho. Vamos buscar entender esse processo maravilhoso da vida. Vamos entender o processo da reencarnação, para que a gente possa entender, compreender tudo isso que ocorre conosco. Se eu não tiver noções de reencarnação, se eu não tiver noções da lei de causa e efeito, eu jamais vou entender o meu processo familiar. Salvo aquelas famílias que se reorganizaram no mundo pelos laços do amor. Não são poucas, mas existem as famílias que reúnem pelo laço do amor. Mas a maioria não vai entender o processo de dor que existe naquele núcleo familiar, se não tiver a ideia de reencarnação e da lei de causa e efeito. Porque todos nós nos achamos injustiçados. Quando nós estamos diante de um problema, logo nós culpamos Deus. Deus dormiu, Deus descuidou com relação a mim. Esse não era o meu problema, esse chegou errado na minha porta. Mas quando a doutrina espírita nos mostra a lei de causa e efeito, e que nos mostra que nós somos herdeiros dos nossos atos, que Deus simplesmente não descuida, porque as suas leis são imutáveis e perfeitas. Quando essa lei de causa e efeito me mostra que quando eu me reúno a uma pessoa problemática, é porque eu estou relacionado moralmente com aquele problema. As minhas vítimas, os meus desafetos, retornam ao meu caminho, buscando a reconciliação, buscando o que lhes é devido.
Porque na nossa sociedade existe sempre aquele ditado assim: ah, morreu, descansou. Ah, morreu, a criatura está em paz. Como se os problemas não fossem com as pessoas. Olha, o desencarne, o que nós chamamos de morte, ele não leva ninguém ao céu nem ao inferno. A morte é o acesso à própria consciência. Quando uma pessoa se desprende do corpo, ele retorna ao mundo espiritual tal qual ele é, com uma mudança, só que lá ele não tem a máscara da hipocrisia no rosto, ele se mostra tal qual é. Porque nós aqui no nosso relacionamento no corpo físico, nós sempre temos uma cara para determinada situação. Cada local nós temos uma máscara, nós temos um comportamento, nós procedemos de uma determinada forma. Só que desencarnados, nós mostramos o que somos, nem mais nem menos. Então, pela lei de causa e efeito, nós sabemos que nós retornamos tal qual somos. E retornam aqueles que fazem parte da nossa família espiritual, pelos laços do ódio ou pelos laços do amor. Por isso que a família é complicado. Família humana é muito complicado. É complicado até o momento em que a pessoa tem conhecimento de reencarnação e da lei de causa e efeito. Porque de posse desses conhecimentos, as pessoas já têm condições de proceder a acerto diante daquelas criaturas que lhe formam a família. Meus irmãos, nós estamos atravessando esse momento difícil na história da humanidade. Não que esse momento seja diferente de outros momentos que a humanidade teve. A humanidade é complicada em todas as épocas, não é somente hoje não. A humanidade sempre atravessou crises, porque é das crises que nascem os acertos. Todas as grandes crises da humanidade tiveram a seguir grandes progressos humanos. Após cada guerra mundial, o progresso da humanidade foi maior. A crise gera o progresso. A crise gera a evolução. Então a sociedade humana é uma sociedade em crise desde que ela se formou. Nós não podemos ter aquela ideia de que a nossa época, a nossa sociedade atual é a pior de todas. A gente observa as pessoas descreverem a situação atual de uma forma negra, de uma forma triste, de uma forma violenta, como se a sociedade hoje fosse a pior da história da humanidade. Não é não. A sociedade hoje é bem melhor do que de séculos atrás, quando as pessoas se reuniam no círculo romano para queimar os cristãos, para matar escravos, que era o delírio das multidões. O homem evoluiu, o homem melhorou, o homem se sensibilizou. A nossa época agora, ela é marcada pela busca do sentimento, pela busca do relacionamento perfeito. Porque o ser humano, ele agora sabe que ele é dependente de outro ser humano. Ele já conscientizou de que as outras pessoas podem colaborar na sua felicidade, na sua paz. Então o homem de hoje, ele está interessado num relacionamento digno e perfeito com o seu semelhante. Ele não está sabendo encontrá-lo, mas ele está buscando. Hoje vocês vejam que existe muito mais obras de solidariedade cristã do que no século passado. No século passado, a pessoa que não tivesse o pão para comer na velhice, acabava na sarjeta, se não tivesse um filho que tomasse conta. Hoje nós temos uma previdência péssima no Brasil, mas que ainda vale a pena.
ele está mais humano, ele está mais fraterno, apesar de tudo. Nós não podemos esquecer isso, nós não podemos carregar nas costas um peso desnecessário, dizendo que nós fazemos parte de uma sociedade em decadência. Não, a nossa sociedade está em transformação e não em decadência. Ela está mudando. Hoje o homem já está entendendo que ele é um ser complexo, que ele não é somente físico, que ele é espírito, que ele precisa de uma harmonia entre o físico e o espírito. O que os homens hoje estão precisando é de uma estrutura ética ou religiosa, como alguns queiram. Não a religião apenas como símbolo. Porque é muito comum as pessoas dizerem assim: eu sou dessa religião porque meus pais eram, porque meus avós eram, porque meus tios eram. Isso não importa. Não é porque a minha família pertenceu a uma determinada religião que eu vou continuar nessa religião se eu não estou me encontrando nela. Eu não posso ter uma religião apenas como selo religioso, como distinção social. Eu tenho que ter uma fé como estrutura da minha vida. Eu preciso da religião me dando apoio, me dando informações para que eu seja uma pessoa feliz. Eu não posso mais prender apenas pelo lado, vamos dizer assim, místico. Eu preciso estar com meus pés na realidade. Eu preciso de uma religião que me dê estrutura, que me dê base, para que eu possa plantar os meus pés e que eu possa ser uma pessoa equilibrada, ajudando no equilíbrio da sociedade. Então, meus irmãos, não vamos engrossar o grupo daqueles que prevêem as catástrofes. Que o mundo está em franca bancarrota moral. Não existe isso. Nós estamos nesse processo histórico de mudança. Em todos os países do mundo, as pessoas estão voltando para o lado espiritual. As pessoas estão percebendo que a filosofia materialista, ela já não tem mais nenhuma razão de ser. O materialismo morreu por falta de matéria-prima. O dia em que Einstein criou aquela fórmula que dissecou o átomo, o materialismo acabou. Então não há por que nós tomarmos uma ideia materialista e ficarmos prevendo desgraça, prevendo desassossego, o fim da humanidade. Vamos sair disso. Vamos ter pensamentos positivos. Vamos ter pensamentos equilibrados. Pensamentos que nos deem base para essa mudança que está se processando. E nós observamos hoje que a família está no centro dessa transformação. Quem trabalha em consultório psiquiátrico, psicólogos, eles estão percebendo a quantidade de pessoas que estão procurando meios para entender esse processo no qual nós estamos envolvidos. Não é nenhuma catástrofe, é simplesmente um fator comum. Nós temos que buscar agora a nossa realidade espiritual. Sem ela, nós não temos condições de harmonizar a nossa família. Nós não temos como ter um relacionamento bom e perfeito com os nossos filhos, nem os filhos com os pais. É preciso que nós passemos por um processo de reciclagem. Nós temos que entender que o mundo em que nós vivemos não é o mundo dos nossos pais. Os nossos avós, eles raciocinavam em termos de carro de boi. Os nossos pais eles se basearam no avião, não é? Hoje nós já estamos trabalhando em termos de naves interplanetárias. Vocês vejam que o enfoque mudou. Não existe mais aquela visão acanhada do passado.
O mundo de hoje exige que nós abramos as nossas janelas da alma para que a gente possa entender esse mundo que está chegando. Nós todos estamos cansados de muitas e muitas reencarnações transviadas. Todos nós trazemos no nosso mundo interior um certo cansaço, uma certa interrogação. Nós queremos algo novo, algo que nos dê base, que nos dê paz, que nos dê amor, que nos dê felicidade. E é agora o momento exato para que a gente possa abrir as nossas janelas da alma. Vamos buscar no conhecimento espiritual as respostas para as nossas indagações, para os nossos conflitos íntimos e para os nossos conflitos domésticos. Porque eu jamais harmonizarei a minha família se eu não me harmonizar espiritualmente. Não adianta eu querer criar filhos equilibrados se eu não tenho equilíbrio. A sociedade familiar, ela reflete o meu estado íntimo. Como que eu vou instilar fé no futuro, tranquilidade, paz a um filho, se eu não tenho isso no meu mundo interior? Se eu sou uma pessoa pessimista, negativa, eu não tenho como abrir os horizontes da vida para o meu filho. Aí fica o círculo vicioso. O pai falha, o filho se transforma em pai, falha também. E agora, já não dá mais para esse tipo de falha. Nós agora temos que partir para a construção de uma família, nesse terceiro milênio, de uma família baseada no equilíbrio, no relacionamento sadio, em que todos vão se harmonizar, todos vão dar as mãos para que todos sejam felizes. E é buscando esse conhecimento espiritual da reencarnação, da lei de causa e efeito, trabalhando isso na nossa mente, é que nós vamos entender os problemas que afloram dentro do nosso lar. O porquê dos desvios dos nossos filhos. O porquê que eles se mostram com determinadas tendências, que são as suas experiências reencarnatórias. Hoje, mais do que nunca, a família tem que estar em uma nova base. Já não adianta mais querer criar os filhos como foram criados há 50 anos atrás. O mundo mudou. Há 50 anos atrás, ainda não tinha chegado a televisão no nosso país. Hoje, ela é um veículo que entra dentro da nossa casa com uma série imensa de informações que muitas das vezes nós não temos estrutura para entendê-las. Então a educação de hoje, ela não pode ser a mesma dos anos atrás. Tem que ser outra. Tem que ser baseada em conhecimentos novos. E uma coisa que é fundamental em todo relacionamento humano: o respeito. Sem respeito não se cria nem se educa ninguém. Não adianta a pessoa se arvorar por ser pai, em verdugo do filho, porque isso já não cabe mais. Nós sabemos que os pais não são donos, nem os donos são filhos, nem os filhos são donos dos pais. Porque existe uma ditadura familiar, não é? O nosso relacionamento se complica quando, por exemplo, o marido e a mulher se acham donos uns do outro. O marido impõe à mulher o seu ponto de vista. Ela é obrigada a fazer o que ele quer. Ou a mulher impõe ao marido o seu ponto de vista, como se o marido fosse propriedade sua. Não, nós não somos donos de ninguém. Nós somos pessoas que nos encontramos a fim de realizarmos alguma coisa. E nós não entendemos nem realizamos sem o respeito. A mesma coisa são os pais, quando acham que os filhos são propriedade deles. Muitos atazanam a vida dos filhos até que eles ficam adultos, não é? Quando é época do casamento, aí então o pai quer dar palpite, a mãe quer dar palpite, não é?
A mãe quer impor a vontade, o pai quer impor a vontade, quando na realidade deve haver orientação. A criatura tem que ser orientada na sua escolha e não receber imposição. Então essa ditadura é que precisa de acabar na família. É preciso de haver um relacionamento baseado no amor, na fraternidade, na compreensão, no companheirismo. Porque antes de sermos pais e filhos, nós somos espíritos eternos. Não podemos esquecer isso. Meus irmãos, se nós formos buscar impor a nossa vontade de forma violenta, nós vamos estar agravando os conflitos. Nós temos que dialogar. Diálogo é fundamental no relacionamento humano. Não adianta buscarmos isso que eu falei, os velhos clichês do passado. Nós temos que ver a atualidade. Nós temos que entender o que acontece, o que nós somos, a nossa realidade interior. Nós temos que entender aonde estamos acertando, aonde que nós estamos errando. Nós não devemos ter vergonha de reconhecer os nossos erros. Porque o grande problema do ser humano é que ele nunca se acha em erro. Ele é sempre o dono da verdade. Ele sempre quer dar a palavra final. E como muitas vezes ele não consegue isso dentro da sociedade lá fora, quando ele não consegue isso com seus amigos, ele se transforma no ditador da sua casa. Ele quer impor à força os seus pontos de vista. E isso não cabe mais no mundo de hoje. O mundo de hoje tem que ser baseado no companheirismo, na fraternidade, no amor. Os pais e filhos têm que ser amigos, companheiros. E isso nós vamos conseguir desarmando o nosso espírito dessa carga negativa que trazemos de vida passada. Essa carga de imposição, de violência, não é? Essa falta de respeito uns pelos outros. Nós temos que partir para a compreensão, para a paz, para a harmonia. Se nós não fizermos esse período de reciclagem, nós vamos ter muita dificuldade nesse próximo século, nesse próximo milênio. Eu acho que já é hora da gente pensar nos desacertos. Já é hora de nós fazermos assim um retrospecto da nossa história, não é? Do que tem sido a história da família humana. E nós buscarmos então uma base nova, uma base justa. E a isso se propõe a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não tem o propósito de substituir nenhuma religião. A doutrina espírita não combate nenhum tipo de religião. Existe um ou outro espírita mais afoito, mais desequilibrado, que gosta de, né, de fazer ataques. Isso são posições individuais, que não retratam o espírito da doutrina. A doutrina espírita não veio substituir religiões. A doutrina espírita veio trazer subsídios novos, trazendo nova visão religiosa. Porque os ensinos da doutrina espírita podem ser aceitos por todas as religiões. Nenhum dos ensinos da doutrina espírita contraria o evangelho. Há pessoas de outras religiões que dizem: não, o espiritismo foi condenado, o espiritismo foi proibido na Bíblia. Só que você tem que ver que essa proibição que existe no Deuteronômio de Moisés era uma proibição válida para a época em que ele proibiu. E ninguém proibiu que não existe. Por que ele ia proibir o intercâmbio com os desencarnados, se ele não existisse? Ele proibiu porque existia, porque havia abuso.
em todas as épocas da humanidade, se abusou do intercâmbio entre os chamados mortos e os vivos. Mas em toda a época da humanidade, esse intercâmbio existiu. Então, se amanhã uma determinada religião aceitar a reencarnação, ela nada tira da doutrina espírita. Ela apenas aceita uma verdade. Ela aceita uma lei que existe na obra de Deus. Não existe roubo. Nós temos uma religião, que agora está se transformando em religião, a Legião da Boa Vontade. Todo mundo sabe, né? A Legião da Boa Vontade é reencarnacionista. E o fato dela ser reencarnacionista, ela nada tirou da doutrina espírita. Porque a reencarnação, ela não pertence à doutrina espírita, ela pertence à humanidade. Ela é uma lei natural. Então qualquer religião pode aceitar a reencarnação. O que a doutrina faz, o que a doutrina espírita mostra, é a reencarnação de uma forma simples, esclarecedora, capaz de fazer a pessoa entender esse processo de evolução, no qual nós todos estamos incluídos. Só isso. Quando a doutrina espírita ensina a mediunidade, que ela prega a mediunidade, que ela mostra os fenômenos mediúnicos, a doutrina espírita não está mostrando nada que é propriedade dela. A mediunidade é propriedade do ser humano. Todos os seres humanos possuem, um mais, outros menos. Então, a doutrina espírita, elas têm apenas essa preocupação de mostrar as leis naturais. Simplesmente isso. Não existe a conotação de que o espiritismo tem que sobrepor as outras religiões. Então, nós podemos buscar na doutrina espírita essas novas informações. Essas informações que nos são chegadas pelo plano espiritual, que é o esforço dos nossos mentores espirituais, que eles estão dispostos a nos ajudar, e nós podemos colocar tudo isso na nossa vida diária. Vamos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos abri-lo na nossa casa num dia de conflito, de problemas, e nós vamos ver que nós temos ali uma solução. Vamos abrir um livro de Emmanuel, seja Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, no momento de desassossego, e vamos então observar que nós estamos ali recebendo a palavra dos mentores. O Evangelho chega até nós de uma forma esclarecedora, que nos mostra uma solução mais adequada, que nos enche de fé, de esperança. Então a finalidade da doutrina espírita é essa finalidade instrutiva e consoladora. Por isso é que nós, de posse dos conhecimentos da doutrina espírita, temos condições de formar uma família equilibrada. Porque nós vamos ver a família sobre esse enfoque reencarnatório. Nós não vamos ter a esperança dos parentes perfeitos. Nós vamos ter a realidade dos espíritos que retornaram ao nosso convívio, tal qual os deixamos em tempos idos. A nossa família já vai começar por um enfoque mais realista, em que nós vamos entender e compreender as nossas falhas, e vamos entender as falhas dos nossos parentes. É esse o propósito da doutrina espírita. É o propósito do esclarecimento, e não do combate religioso. A doutrina espírita trouxe uma gama de informações muito grandes para nós. Quando a pessoa procura os livros da doutrina, estuda a doutrina espírita, a pessoa tem a sua visão mais dilatada, mais profunda. E é isso que nos falta, informações. É isso que nós devemos buscar. Nós vivemos no mundo das informações, e nós devemos buscar as informações do Espírito, as informações espirituais. Não dá mais para encarar a família como um fator material, apenas pelo lado materialista. Nós temos que encarar a família pelo lado espiritual. Essa é a nossa função nos dias de hoje. É esse o nosso caminho pela frente.
Sem isso, nós não vamos ter paz em nossa família. Nós não vamos ser pessoas realizadas. E nós vamos começar a formar e se formar famílias, e isso não vai nos levar a lugar algum. Então, meus irmãos, o que nos falta hoje são esses conhecimentos que nos são dados pela doutrina espírita. Base espiritual, conhecimento, para que a gente possa formar uma família num clima de paz, num clima de amor, de muita fraternidade. Porque nós não temos, se nós não tivermos um relacionamento harmonioso no nosso grupo familiar, nós não temos estrutura. Eu não vou ser um bom médico, eu não vou ser um bom advogado, eu não vou ser um bom pedreiro, um bom carpinteiro, um bom funcionário público, se eu não tiver essa base no meu lar. E quando nós relacionamos no lar, na base da compreensão, nós já estamos então no caminho da paz. Porque do momento em que nós reconhecemos a deficiência do nosso parente, não é? As suas dificuldades espirituais, nós estamos abrindo caminho para que ele compreenda as nossas. Então, a doutrina espírita tem muito a ofertar no campo da formação familiar. Para quem estuda, para quem busca, para quem ouve os conselhos dos nossos mentores espirituais. Então a família hoje, ela está precisando desse caminho. Um enfoque novo. Não é nós advogarmos o fim da família. Porque a família, quando ela se harmoniza, ela é um foco extraordinário de paz e harmonia espiritual. Toda pessoa que se harmoniza no campo doméstico, ela é uma pessoa vitoriosa no mundo. Toda pessoa que tem uma família conflituosa, ela é uma pessoa conflituosa no mundo. Quando a gente vê uma pessoa dentro da sociedade fomentando divisão, levantando a bandeira da dissensão, você pode observar e pode ir lá verificar. Dentro do lar é um lar um tanto quanto desajustado. Porque ele arrasta para a sua vida lá fora o seu desajuste, que é alimentado pelo desajuste familiar. Então quem quiser ter filhos felizes, dê amor. É a maior herança que um pai deixa para o filho. Amor. O pai pode não ter nada para dar ao filho materialmente, mas se ele der amor, ele deu o fundamental na existência humana. Porque a criança que ela recebe amor, ela triunfa no mundo, ela é vitoriosa, porque ela tem a sua estrutura espiritual preservada. Ao passo que toda criança que é pisoteada, que é agredida, que é infelicitada no ambiente doméstico, lá fora é uma pessoa infeliz. Ela nunca se reajusta. Ela se torna um adulto complicado. Que o digam os psicólogos, não é? Que tratam dos desajustes psicológicos. Quantas são as pessoas adultas que adentram os consultórios trazendo conflitos que nasceram numa infância infeliz, num lar desajustado? É lógico que todos nós preocupamos com a segurança do nosso lar, segurança material. É lógico que todo pai quer o melhor para o filho, não resta a menor dúvida. Vamos batalhar para termos uma situação financeira equilibrada. Ter dinheiro não é pecado nem é crime, não é? O dinheiro, quando legitimamente adquirido, ele é fonte de progresso espiritual. Mas vamos pensar fundamentalmente no nosso interior. Vamos pensar em termos de espírito, de espiritualidade. Vamos amar sem medo. Vamos dar aos nossos filhos a herança do amor. É a herança que vai nos fazer felizes e que vai fazer deles seres humanos maravilhosos. Ninguém vai mudar a sociedade se não for pelo amor. Nós podemos criar todas as leis, que elas serão transgredidas se o ser humano não tiver estrutura espiritual. Então, meus irmãos, ficam essas considerações a respeito do relacionamento de pais e filhos à luz da doutrina espírita, que isso possa nos dispor
a abrir o nosso sentimento, o nosso coração para uma compreensão melhor. Que nós possamos buscar ajuda a fim de que nós tornemos seres humanos mais compreensivos e mais completos. E nunca esquecendo que os problemas nossos em famílias, eles advêm de sermos espíritos reencarnados, trazendo cada um de nós a sua bagagem pessoal, fruto da sua evolução, do seu trabalho. E se nós entendermos isso e buscarmos a superação pelo amor, nós teremos uma família feliz, equilibrada, naquilo que nós podemos ter de felizes e equilibrados no mundo material. Que o Senhor nos ilumine e nos abençoe. Queremos agradecer a ilustre palavra do nosso irmão Maurício, né? E agora nós vamos dar o encerramento. E a hora que a gente terminar a prece, eu gostaria que vocês permanecessem no lugar, que vão ter um sorteio do livro. E antes da gente encerrar, gostaria de presenciar vocês e convidar vocês para a palestra amanhã, que está a cargo do Centro Maria de Nazaré, né? Com o nosso irmão José Amaral, que vai falar sobre educação dos filhos. Gostaria de pedir ao senhor Vicente fazer a prece final para nós. Gente, só nos resta o agradecimento a Deus, nosso Pai, também em especial ao Maurício Paiva, que com muita propriedade nos transmitiu a mensagem que realmente veio no momento certo para todos nós. Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo aí a Jesus, a este bom Pai, aos bons Espíritos, agradecendo a todos vocês também, companheiros, que carinhosamente souberam participar desse novo encontro, dessa família espírita, que hoje tem muita gente nova que está vindo aqui pela primeira vez. Nós temos a certeza que também, falando de família, a família consanguínea, a família espiritual, falamos também da família espírita, que está crescendo a cada dia que passa, e na certeza que essa família, no ano que vem, estará muito maior. Nós queremos então encerrar com essa prece, pedindo a Jesus que ilumine a cada um de nós, que ilumine cada vez mais a Cássia Mensano, que coordena os trabalhos da AME e do CRE, que ilumine a cada um de nós, também o nosso companheiro Maurício Paiva, que de certa forma tem nos proporcionado muito ensinamento no movimento espírita em Divinópolis. Nós queremos nesse instante então, a dizer a Jesus, queremos, Mestre, nesse instante, do fundo do nosso coração, te agradecer por essa noite de hoje, te agradecer pela mensagem que foi passada a cada um de nós nesse instante, agradecer a Deus por mais essa noite, por mais esse dia da Semana Espírita, agradecer a vocês, companheiros, que carinhosamente aqui estiveram, prestigiando essa Semana Espírita, e desejar a todos a paz do dia, a paz desta noite, a luz do Divino Mestre Jesus, que ela seja sempre em nossos corações, em nossa vida e em todo o nosso movimento espírita de Divinópolis. Que esta paz se estenda também aos nossos familiares, amigos e companheiros que não puderam comparecer nessa noite de hoje para participar dessa mensagem lindíssima que o nosso companheiro nos passou. Obrigado a todos, muita paz, muita alegria. Vou pedir uma criança que vai coisa para nós. Segurei. 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 Segurei.